Ginecologista perfeita, que é a nossa querida Bruna Teixeira, médica ginecologista, que hoje veio falar sobre um exame, que na verdade é mais do que um exame, é um exame cirúrgico, muito importante e necessário, que ela vai explicar bem direitinho pra gente e vai falar principalmente para você. Nós sabemos que as nossas brasileiras que estão assistindo o nosso programa, porque a gente não tem só o Piauí, só o Maranhão, mas o Brasil, através das redes sociais, também assistem o nosso programa. E hoje eu quero te desejar um bom dia. Seja bem-vinda ao Bom Dia. Obrigada. Como é bom a gente poder falar aqui com você. Tem milhares de pessoas que estão assistindo o programa e uma jovem hoje está aqui com a gente. Antes dela iniciar falando, eu queria muito chamar a atenção, porque hoje, sexta-feira, geralmente dia de sexta-feira, nosso programa, ele se torna um programa mais leve. E ele se tornará mais leve ainda, porque nós queremos iniciar o ano de 2025, já que é um ano de mudança, é um ano de nascimento, é um ano de vida nova. A gente tem que falar do quê? De pessoas que muitas vezes até têm vontade de ter um bebezinho e encontram dificuldade. Mulheres que sofrem muitas vezes com problemas de cólica, através da sua própria menstruação, TPM, e acham normal determinadas dores. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, porque já que é para falar de 2025, já que é para a gente lembrar que 2025 está aí, a gente trouxe uma ginecologista jovem, porém muito preparada, muito profissional, para falar que você que é mulher, 1 em cada 10 brasileiras tem endometriose. E o diagnóstico e condição é muito desafiador. Estima-se que 8 milhões de mulheres enfrentam endometriose no Brasil e que a doença pode ser silenciosa em até 20% das mulheres. Por isso que nós convidamos a médica ginecologista Bruna Teixeira para explicar melhor o que é a laparoscopia, que é um procedimento que ela vai explicar perfeitamente bem pra gente. Inclusive, dizer pra você, mulher que está do outro lado, para de sofrer calada. Busque um ginecologista que verdadeiramente queira cuidar de você. Não é isso, doutora? Bom dia, eu queria agradecer o convite, Vanusa. É muito importante a gente estar aqui, né, falando sobre endometriose, que muito fica calado nas nossas pacientes, né? Então, as pacientes, elas sofrem de bastante dor e, às vezes, é um diagnóstico que vai passando, né? E, às vezes, a gente encontra depois de 6 a 10 anos, que é a média de diagnóstico de quando iniciou os sintomas até o diagnóstico, né, que a gente consegue, às vezes, tratar, né, e isso é muito importante a gente falar, porque, às vezes, desde a menarca, né, então, ou seja, desde quando a mulher ela tem a primeira menstruação, às vezes ela pode ter alguns sintomas que a gente já remete a um pouco à endometriose, né, então, pacientes que têm muita cólica durante o período menstrual, ou até mesmo fora do período menstrual, tem dor ao evacuar, tem dor na relação sexual, né? Tem dor, às vezes, para fazer xixi, né? Então, são dores, às vezes, muitas vezes, né, incapacitantes. Então, a endometriose, ela mexe muito com a qualidade de vida das nossas pacientes, né? Então, se a gente deixa de diagnosticar, a gente deixa de tratar, né? Muito importante a doutora falar sobre esse assunto, porque esse assunto, ele às vezes se torna tão distante das mulheres diante do mundo que nós estamos vivendo com tantas informações. Eu custo acreditar que a gente vive no dia a dia com as redes sociais, sendo divulgado tantos assuntos e a mulher sofra tanto, muitas vezes calada. É um assunto muito sério, até porque afeta jovens mulheres. Não é uma situação que você vai esperar a terceira idade chegar, jamais. É justamente muitas mulheres que deixam de ter filhos, algumas desistem de ter filhos, e eu vou falar sobre um assunto muito sério. Você sabe quantas mulheres foram mutiladas pelo simples fato de não ter o apoio de um profissional de verdade que pudesse ajudá-la a não chegar a essa situação? Muitas mulheres que chegavam com dores, com cólicas, com fluxo menstrual gigantesco, achando que era normal. É normal a pessoa passar de 7, 8, chegar a 9 dias sangrando, doutora? Depende muito também do fluxo da menstruação, né? Então, um fluxo intenso, uma cólica intensa nunca é normal, né? Então, sempre tem que ser investigado, né? Então, essas mulheres, elas sofrem muito, elas deixam de trabalhar, elas atrapalham na qualidade de vida dela com o parceiro, com a família, né? Então,
a endometriose não é a doença só da mulher, mexe com a família inteira, né? Mexe com o trabalho da mulher. Então, onde ela está inserida, né? Doutora, antes da gente chegar nesse exame, que é um exame cirúrgico, né, também, que é a laparoscopia, eu queria falar sobre a questão da chegada dessa mulher até a ginecologia, né? Essa mulher, geralmente, ela vem reclamando do quê? Do que tanto? Então, as mulheres que podem ter endometriose, né, elas reclamam de muita cólica no período da menstruação ou cólica fora do período menstrual, dor na relação sexual, dor para fazer xixi, dor ao evacuar, sangramento aumentado e muitas vezes infertilidade. Então, a endometriose, ela comete um período da vida da mulher que a gente fala que é o período fértil, né? Então, dos 25 aos 40 anos, mais ou menos. E é o período que a mulher está ali, né, querendo engravidar. Sim. E às vezes a endometriose, ela atrapalha na fertilidade. Então, cerca de 30% até 50% das mulheres que têm infertilidade também têm endometriose. Podemos falar que essa endometriose também ela pode chegar tardia na vida dessa mulher? Por exemplo, ela só vai sentir a dor profunda quando já estiver realmente bem avançada essa doença? Corre esse risco ou não? Às vezes sim, às vezes quando a gente consegue diagnosticar ou quando a paciente chega pra gente, ela já está com um grau de acometimento de endometriose muito importante, né? Então, às vezes ela tem um acometimento na bexiga, às vezes ela tem um acometimento intestinal e aí já requer um tratamento cirúrgico. E aí é onde entra a laparoscopia, né? Então, antes disso tudo, a gente tem alguns exames diagnósticos que a gente precisa também de profissionais que são capacitados para fazer o diagnóstico de endometriose. Então, a gente tem a ressonância magnética com preparo intestinal para mapeamento da pelve e a ultrassom transvaginal com preparo intestinal para mapeamento da pelve. São dois exames que requerem tanto um profissional adequado, um material adequado, né, para que a gente consiga diagnosticar aquela doença e assim a gente conseguir tratar. Muito bom, doutora, a gente falar sobre esse assunto dessa forma, principalmente numa época como esta. Tantas mulheres querendo engravidar e às vezes encontram tem uma impossibilidade de engravidar justamente porque pode estar com problema de endometriose. E aí a gente chama atenção também para aquela mulher que é incapaz muitas vezes de sair de casa por causa do fluxo gigante de sangue. Esse sangue, na verdade, é que vai para a parede do útero e, de uma certa forma, vira uma esponja e ele é que vem causar endometriose? Como é que funciona? Como que funciona a endometriose? Então, a endometriose é uma doença inflamatória, né? Então, existem várias teorias para a endometriose, né? A principal delas é a da menstruação retrógrada, ou seja, a gente tem uma menstruação ali voltando para as tubas, né? Então, aquele tecido que estava lá dentro do útero, que sai como menstruação, que a gente chama que é o endométrio, né? Ele vai para dentro da cavidade abdominal e lá ele se implanta, né? Formando esses focos de endometriose, que no início às vezes são só alguns sinais inflamatórios da pelve, mas depois aquilo pode se tornar um nódulo. E aí, quando ele se torna um nódulo, ele tem a capacidade de grudar alguns órgãos. Então, às vezes, a gente chama, muitas vezes, de como uma pelve congelada, porque todos os órgãos estão grudados. Então, a gente tem uma bexiga grudada com o intestino, uma bexiga grudada com o útero, com a trompa. Então, é essa questão que, às vezes, dificulta um pouco o tratamento cirúrgico da endometriose, às vezes porque ela se torna tão complexa, né? Doutora, eu quis tocar antes nesses assuntos todos para que as mulheres possam entender que tem como você procurar um profissional. Se você vai num ginecologista, ele não tem a obrigação de entender tudo. Tem as especialidades e você acha que ali as informações não foram claras para você, busque um outro profissional. Mas há essa necessidade de você procurar os profissionais para o tratamento direcionado da endometriose. E aí agora a gente vai entrar na questão deste exame. Nem todos os ginecologistas fazem? Nem todo mundo faz, né? Então, para você fazer a laparoscopia, né? Na verdade, a laparoscopia ela é um dos braços da endoscopia ginecológica, né? Muitas pessoas acham que endoscopia às vezes é um exame, né? Mas, na verdade, é uma área da ginecologia, né? Voltada para a cirurgia minimamente invasiva. Junto com a laparoscopia, a gente também tem a histeroscopia, né? Então, a histeroscopia ela ajuda a gente a tirar um pólipo dentro do útero, tirar um mioma dentro do útero. E a laparoscopia, que a gente chama, né? Que já é na via alta. Então, é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva também. Por que minimamente invasiva, né? Diferente das cirurgias convencionais, onde se fazia um corte maior,
A laparoscopia, a gente faz um cortinho de 1 centímetro dentro do umbigo e 3 cortinhos embaixo, de meio centímetro. Então, são cortes bem pequenos. E a gente consegue, por exemplo, tratar uma endometriose, a gente consegue tirar o útero, a gente consegue tratar... Verdade, até a retirada do útero. Até a retirada do útero. Então, a gente consegue tratar tumores no ovário, né? Então, a laparoscopia, ela vem como um tratamento cirúrgico que a gente consegue dar para o paciente uma recuperação melhor, uma menor dor no pós-operatório. A paciente, ela consegue voltar às suas atividades mais rápido, então de 14 dias a paciente já está plena para fazer suas atividades, né? Então, a gente vê os benefícios de uma cirurgia, né? Muito bom. De uma cirurgia minimamente invasiva. E até a capacidade de engravidar. E a capacidade de engravidar. E de uma forma que não fique tão traumático, né? Muito bom, doutora. E aí a gente vai perguntar, para quem é indicada essa cirurgia? Então, a laparoscopia em si, ela é indicada, por exemplo... Não só para endometriose. Não só para endometriose, para a gente tirar um útero. Então, pacientes que querem tirar o útero, mas não quer um corte grande, tem a plena capacidade de a gente fazer a cirurgia por laparoscopia, né? Pacientes que têm mioma, por exemplo, a gente faz também por laparoscopia. Pacientes que têm uma alteração no ovário, um cisto no ovário, a gente faz por laparoscopia. E a endometriose em si. Né? Muito bom. Então, a laparoscopia para endometriose, ela é muito importante porque a gente consegue acessar áreas que na cirurgia aberta a gente não consegue acessar também. A própria vesícula também, esse exame pode também, de uma certa forma, ajudar ou não? A cirurgia laparoscópica, ela pode ser em várias áreas da medicina, né? Muito então, interessante. Cirurgia bariátrica é feita por laparoscopia, vesícula hoje em dia, praticamente todos os cirurgiões fazem, né, por laparoscopia. Mas na laparoscopia, na ginecologia, é importante nessa área porque a gente não precisa mais fazer grandes incisões, né? Parabéns. Agora, doutora, eu queria entender, se dizem os médicos, alguns médicos, e a gente precisa entender melhor. Você fez a cirurgia da endometriose, ela tem cura ou ela pode voltar? Quando a gente faz a cirurgia da endometriose, então, tudo depende de como que ela é feita, né? Então, o ideal é que ela é feita em um tempo só. Mas nem sempre a gente consegue fazer em um tempo só. Por exemplo, a paciente que tem endometriose, mas ainda quer engravidar, né? A gente vai ter que manter o útero. Então, manter o útero ainda é uma chance de ter uma recidiva da doença, né? Então, mas junto com o tratamento cirúrgico, a gente também tem um tratamento complementar. Então, essas pacientes que a gente às vezes tem que manter o útero por algum motivo, a gente pode complementar ainda com algumas medicações, diminuindo a chance dela de ter uma recidiva. Pronto, aí a gente chama atenção. Por exemplo, antes de chegar nesse exame cirúrgico, vocês também trabalham a questão dos medicamentos. Há uma necessidade, às vezes, de se usar uma medicação para ver se resolve com medicação. Depois que vai para essa cirurgia, se a mulher pretende engravidar, enfim, e não é naquele momento de imediato, mas ela pretende engravidar ao longo dos anos, vocês também podem fazer esse tratamento com remédios. Mas existem mulheres que não podem usar os medicamentos, né? E aí, o interessante realmente é partir para essa cirurgia. Cirúrgico, isso. Nossa. Gente, o que é necessário essas mulheres entender logo pós a cirurgia? Qual é o pós-cirúrgico, por exemplo? O pós-cirúrgico vai depender um pouco mais do tipo de cirurgia que foi feita. Se foi feita a retirada do útero ou se não. Mas, em geral, as pacientes que, por exemplo, não tiram o útero, né, a gente faz a retirada dos focos de endometriose, elas internam num dia, no dia seguinte elas lá de alta. Se tudo estiver muito bem, vai de alta para casa. Então, esse é o benefício da laparoscopia, né? Então, em outros casos, o paciente, às vezes, tem que ficar 2, 3 dias aí, sente mais dor no pós-operatório, tem mais dificuldade de andar em casa, né? Sente mais essa dificuldade. Existem alguns riscos ou não? Toda cirurgia tem risco. A gente fala, né? Toda cirurgia tem seus riscos, desde quando você entra no centro cirúrgico, mas né? comparado a uma cirurgia mais invasiva, ela ainda é a mais tranquila. Ela é em relação a menos tipos de complicações. Na verdade, é menor risco de complicações. Então, por exemplo, uma infecção na ferida operatória, a gente tem menor risco porque são incisões menores, a gente tem menor manipulação ali daquela área, né? Com a parte externa. Então, tem menor riscos das complicações de uma cirurgia. Mas como toda cirurgia, existem suas complicações, né? Muito interessante. É uma cirurgia muito demorada, doutora? Isso vai depender muito do tipo, né? Então, tem cirurgia de endometriose que tem acometimento intestinal, que tem acometimento de bexiga,
que a gente tem toda uma modificação da pelve, então são cirurgias mais complexas, né? Então demora às vezes de 4, 5 horas. Doutora, quando a gente fala de endometriose profunda, a sensação que a gente tem é que a endometriose mais difícil de se pensar em fazer uma cirurgia, né? Que as pessoas costumam dizer que essa endometriose profunda é justamente essa endometriose, que acaba colando os órgãos, né? Ovário, intestino, enfim. E aí, muitas vezes, se pensava na questão mais da cirurgia invasiva, muita gente presente. Cirurgião de intestino, clínico geral, ginecologista, enfim, vários profissionais. Nesse caso, a endometriose profunda, ela também vai ter que ter essa quantidade de profissionais juntos? Vai depender também. Por quê? Porque quando a gente tem endometriose profunda, na teoria a gente fala que a endometriose ela atingiu mais de 5 milímetros dentro daquele tecido, né? Então, quando a gente tem esse acometimento intestinal, por exemplo, a gente precisa de um cirurgião coloproctologista hábil para que tire aquela lesão de endometriose, né? Então, às vezes, sim, é importante ter toda essa equipe multidisciplinar, mas sendo uma endometriose que não tem um acometimento intestinal, por exemplo, ou de bexiga, né? O ginecologista que é apto, né? Que fez uma residência, um fellow, né? Que é a área específica da endoscopia ginecológica, ele é apto para fazer esse tipo de cirurgia. Quando a mulher chega na menopausa, ela não quer dizer que ela tenha deixado de ter a endometriose, ela continua lá, porém essa mulher não vai mais menstruar. No caso dessa mulher, ela pode fazer esse exame cirúrgico ou não mais? Se ela tiver ainda dor, né? Então, o que acontece? Na menopausa, a gente tem a redução dos níveis de estrogênio, né? Então, o estrogênio é o que alimenta a endometriose. A endometriose é uma doença que necessita do estrogênio para estar ativa. Quando a gente entra na menopausa, aquele estrogênio baixa. Então, a maioria dos sintomas de endometriose, que são as dores causadas por ela, reduzem. Mas existe ainda uma parcela dessas pacientes que estão na menopausa que ainda vão apresentar esses sintomas. Então, quando a gente tem ainda a persistência da dor impactando na vida da paciente, o que a gente leva mais em conta é isso. Então, se aquela dor impacta na vida da paciente, né? Porque tem paciente que às vezes está tratando com a medicação, né? Qual a diferença do tratamento cirúrgico? A medicação ela vai tratar os sintomas, ele não trata a doença. Então, o que trata a doença em si é a retirada pela cirurgia, né? A retirada do foco de endometriose pela cirurgia. Então, essas pacientes na menopausa que ainda mantêm dor, elas precisam, às vezes, passar realmente por um tratamento cirúrgico para melhorar a qualidade de vida dela. Muito bom. Doutora, eu fiquei feliz de ter trazido você aqui e eu gostaria muito que, olhando para a câmera 2, você pudesse alertar as nossas jovens, mulheres que pretendem engravidar, que muitas vezes acham que a endometriose não é nada. Ah, eu não tenho endometriose, mas tem todos os sintomas. E muitas vezes preferem ouvir uma amiga, preferem ouvir alguém que nem conhece o assunto, nem vai poder ajudar, né, sobre esse procedimento, alertar essas mulheres que 2025, as nossas jovens, mulheres que pretendem se casar, ter seus filhos ou até mesmo engravidar, que elas cuidem mais da saúde delas ginecológica, porque tem muita jovem ainda por fora dessas informações. Então a Vanusa trouxe uma coisa bem importante pra gente, a informação, né? Então, a informação pra gente é tudo. Então, você que está assistindo, você que por acaso já pesquisou alguma coisa sobre endometriose, lembre, você que tem dor para ter relação, é estranho, dor demais não é normal, fluxo menstrual aumentado também não é normal, dor ao evacuar, principalmente no período que está menstruada, não é normal. Então, você tem que procurar um profissional, especialista na área, que vai te ajudar a ter um diagnóstico preciso, né, um diagnóstico inicial, para que às vezes a gente não chegue a uma endometriose já tão avançada e faça o tratamento da forma correta. Muito bom, doutora, que bom, que maravilha. A gente terminar o ano, basicamente, já estamos praticamente nos últimos dias do ano, falando de vida. Isso. Porque quando você faz um tratamento da endometriose, ainda jovem, você está pensando no quê? Em filhos. Você está pensando na sua saúde, vida nova. Quem é que quer viver no mundo com dor, gente?